Zeus, o poderoso senhor do Olimpo, pai dos deuses e dos homens. Todos conhecem a história dessa divindade. Como ele enfrentou seu pai Cronos na Titanomaquia, as aventuras com outras mulheres, traindo sua esposa diversas vezes e de como ele era temido entre os mortais e até entre os deuses. Mas existe uma versão mais desconhecida desse deus, Zeus, a serpente. Hoje, o que veremos nesse vídeo do Através do Tempo é a história de Zeus Melíquios. Sim, eu sei que esse vídeo deveria sair do mês para o Frollo, mas ele vai sair. Não sei quando, mas esse vídeo do Frollo vai sair. Porém, já que estamos nessa pausa, considere seguir nas outras redes sociais, como TikTok e Instagram, todos aparecendo aqui na tela. Além, claro, de deixar o like e seguir Através do Tempo. Agora que fizemos as apresentações, vamos começar. As representações dos deuses na Grécia Antiga eram bastante similares entre as regiões. A escultura de Apolo, por exemplo, eram praticamente idênticas. Podíamos notar que era uma figura masculina, com geralmente o ramo de louros na cabeça, ou Hermes, que poderia aparecer como uma figura mais infantil, ou como um jovem belo, segurando o seu caduceu. Zeus não era diferente. Ele poderia ser reconhecido onde quer que você fosse, o poderoso senhor dos raios e trovões, pai dos deuses e esposo de Hera. Mas é importante dizer o seguinte: algo que eu sempre fiz ao analisar representações de deuses. O fato de uma divindade ter características que a façam ser identificável em diversos lugares não quer dizer que ela seja a mesma divindade onde quer que ela fosse. Por exemplo, o próprio Apolo, que acabo de citar. O Apolo cultuado em Delfos era diferente, por exemplo, do Apolo cultuado em Delos, que era diferente do Apolo retratado nos poemas de Homero, que por sua vez também era diferente do Apolo falado por Platão em seus livros. E por que surge isso? Isso vem da relação que a pessoa ou o povo vai ter com aquela divindade. Então, se vemos o Apolo dito por alguém de Delfos, por exemplo, ele teria características mais próximas à população, pelo fato de ele estar ligado àquela cidade por ser o deus dos oráculos. Assim, o Apolo ali adquire uma característica mais sábia, sendo mais respeitado. Isso é diferente de Homero. Homero não tinha nenhum laço pessoal com o deus. Então, quando ele escreve sobre Apolo nos seus textos, ele dá a ele a sua visão, seu ponto de vista. Isso vale também para Platão. Então, notamos que mesmo na própria Hélade, os deuses não se mantêm os mesmos. Eles podem assumir características que os distinguem. Mas, e se eu te mostrar essa imagem aqui? Analise bem ela. O que você vê? Talvez você pense em Piton, a serpente que lutou com Apolo, pelo fato de eu estar falando sobre Apolo até agora. Ou talvez você saia da mitologia grega e já pense na serpente do mundo e Jormungandr da mitologia nórdica. Mas, e se eu te dissesse que esse ser é Zeus? Bem, é e não é. Essa divindade é chamada de Zeus Melíquios. E hoje vamos ver sobre ele. Primeiro, vamos para os cultos gregos, analisar onde essa divindade teria se originado. Nessa época, as festividades e rituais religiosos ganhavam seu nome por causa do deus que os representavam. Então, esses festivais eles tinham nome dados por causa do deus. Nesse contexto, a gente pode dar exemplos como as Mouseias, que eram festividades dedicadas às musas. Também temos as Hermaias, que eram festivais dedicados ao deus Hermes. E existia outros festivais, que eram a Diasia ou Diásia, que é como eu vou me referir a ela, e também a Pandia. E esses dois eram rituais dedicados a Zeus. A Pandia era dedicado a Zeus como protetor das cidades, já que está relacionado com um dos epitetos que Zeus recebe, que é o Polieus, que é se protetor da cidade. Mas o que importa mesmo aqui é o festival da Diásia, que vem de Dias, uma das formas de se referir a Zeus, que já no século 7 a.C. era o festival dedicado a Zeus, mas com um epiteto diferente, justamente o que estamos analisando. A Diásia era um festival dedicado a Zeus Melíquios. A primeira menção a essa Diásia está na obra de Túcides, chamada História da Guerra do Peloponeso, ao narrar a história de Cílon, famoso aristocrata ateniense e ganhador olímpico, que planeja tomar a Acrópole. Para isso, ele vai se consultar com o oráculo de Delfos, mas neste, ele lhe diz que ele só poderá fazer isso no festival de honra a Zeus, no maior festival que ocorre em honra a esse deus. Ouvindo isso, ele presume que seja o festival olímpico, que era o maior festival para honrar o senhor dos deuses, justamente o Zeus olímpico. Mas, no entanto, ele entende errado a mensagem, pois a mensagem dita
ela omite propositalmente a qual Zeus está se referindo. Assim, Cylon, ele não sabia qual Zeus era, interpretando que era o Zeus olímpico. Só depois ele descobre que o maior festival a qual o oráculo se referia era na verdade a Diásia, o maior festival sim, só que não em honra ao Zeus olímpico, e sim em honra aos Zeus melíquios. Túcides então, em sua obra, retrata alguns detalhes de como é esse ritual da Diásia, dizendo que ele ocorre fora da cidade de Atenas e é comemorado por todo o povo coletivamente. Além disso, ele descreve como eram realizados os sacrifícios de animais e outros detalhes sobre os personagens que compõem essa história. O que importa mesmo aqui, para o vídeo, é que, em certo momento, é dada a informação de que a Diásia seria celebrado no 8º dia da última década do período Antestion, ou seja, por volta do dia 14 de março. Nesse sentido, a Diásia seria um festival de primavera, e é aqui que vamos nos deter em nossa análise. Luciano de Samosata, escritor e satirista do século II d.C., fala que a Diásia teria caído em desuso com o próprio Zeus Melíquios, reclamando que seus altares não eram mais venerados e dando uma informação importante, que esse deus, o Zeus Melíquios, ele teria uma natureza mais sombria e fria, um velho deus que os homens teriam esquecido. Porém, frio não era algo geralmente associado a Zeus, e sim, essa questão de ser frio era geralmente associado à escuridão, logo ligando esse Zeus Melíquio mais a um aspecto quitônico, como por exemplo o próprio Hades. Mas, curiosamente, essa frieza seria justamente referida a esse Zeus, o Zeus Melíquio. Voltando a essa ideia de primavera, era na primavera que os rituais e alguns deuses quitônicos eram feitos, principalmente a Hades e a Perséfone. Então, pelo fato desse ritual ser feito durante a primavera e desse aspecto de frieza que é atribuída a esses Zeus Melíquios, logo entendemos que essa divindade seria uma divindade mais quitônica, ligada aos aspectos do submundo. Então, dando continuidade sabendo disso, na Anábase de Xenofonte, em certo momento, durante sua viagem para a Ásia, ele é impedido de continuar seu caminho. Investigando, ele descobre que o que impedia de continuar seu caminho até a Ásia era uma divindade, justamente o Zeus Melíquio. Nesse momento, Xenofonte sacrifica um grupo de porcos, sendo dito que esse seria o ritual regular para agradar essa tal divindade. Guardem essa informação dos rituais dos porcos. Descobrimos que os antigos também associavam esse deus a fontes de riqueza, sendo muito semelhante a Plutão, novamente trazendo uma relação entre os Zeus Melíquios e Hades, ou seja, Plutão, um atributo quitônico novamente. Voltando aos sacrifícios de animais, eles estavam muito relacionados ao período da Diásia, no qual os animais eles eram sacrificados justamente em honra aos Zeus Melíquios. Porém, essa passagem, especificamente de Xenofonte, não menciona em que época se passa. Então, não se sabe se ele sacrificou os porcos justamente porque estava no período da Diásia. Além disso, o sacrifício nesse contexto de Diásia, em honra ao deus, é referido nos textos como a palavra próvata, que é comumente traduzida como ovelha. Ou seja, para sacrificar animais em honra aos Zeus Melíquios, na verdade deveria se sacrificar ovelhas, não porcos. Só que, curiosamente, em algumas versões, essa palavra próvata, em vez de ser traduzida como ovelha, ela pode ser traduzida justamente como porcos, podendo assim associar que o sacrifício de Xenofonte foi feito sim durante o período da Diásia, razão pela qual ele sacrificou os porcos. No entanto, o animal em si, o porco, não tem muita importância para essa análise, e sim a forma como ele é sacrificado. Veja bem, enquanto para o Zeus olímpico, o Zeus de Homero, o rei dos deuses, ele exigia um sacrifício em formato como se fosse de petiscos, ou seja, uma parte apenas, de maneira que seus cultuadores, seus adoradores, também possam aproveitar esses itens juntos com a divindade, de uma forma amigável do sacrifício. Só que os Zeus Melíquios, ele exige o sacrifício por um todo, um verdadeiro assassinato em massa de porcos. Ou seja, esses Zeus Melíquios, ele quer tudo ou nada. Daí a sua ligação com a frieza, com a melancolia e a relação com os mortos, como Hades. Inclusive,
Há um vídeo aqui no canal sobre as representações de Hades e do seu bidente. Se quiser ver, o link está no primeiro comentário. Ou seja, essas relações de Hades, Zeus Melíquios e os atributos quitônicos, eles estão sempre ligados aqui. E posteriormente, justamente, essas características de sacrifícios brutais de animais vai ser assimilada aos sacrifícios para apaziguar fantasmas raivosos, com o intuito de abaixar os ânimos deles, ligando ainda mais o culto a Zeus Melíquios aos deuses quitônicos. Tá, nesse ponto do vídeo, a gente já explorou os rituais dedicados a Zeus Melíquios, mas quem seria esse deus afinal? Você pode estar se perguntando isso agora. Então, vamos explicar. Pausanias, ao escrever sua famosa obra Descrição da Grécia, ele descreve em suas viagens pelas regiões da Iônia e Locris, onde visita o santuário dos Melicianos. Estes eram um grupo de pessoas que veneravam divindades independentes, ligados a florestas e à noite, realizando seus rituais durante a noite em ambientes abertos. Pausanias relata que esses adoradores nem sequer possuíam altares fixos. Essas descrições gerou uma interpretação interessante. Tudo indica que Zeus, ele teria absorvido, os cultos a Zeus teriam absorvido a adoração a essas divindades melicianas, incorporando-as a ele mesmo. Isso sugere que Zeus Melíquios teria unido a função dessa divindade à sua própria, assim criando a nova divindade. Então, os cultos a Zeus nesse período, eles se relacionaram com os cultos dos povos melicianos. Então, Zeus, na figura de Deus, teria se fundido a outras divindades ligadas aos povos melicianos, ou seja, como por exemplo as Erinhas, que seria uma suspeita reforçada, observando que Zeus Melíquios apresenta características justamente das Erinhas, aquelas figuras sombrias da mitologia grega que personificam a vingança. Essas divindades, elas punem os mortais que cometem crimes, em especial os que matam seus parentes. Curiosamente, o próprio Zeus Melíquios assume a figura de um vingador pelos familiares. Pausanias cita ainda um exemplo relacionado a Teuseu, herói grego que recebeu uma purificação dos descendentes de Fítalo, depois de matar Cines, um parente distante. Isso mostra que Melíquios também estaria ligado à purificação, mas também ele assumiria uma outra face, uma face vingadora e furiosa, sedenta por sangue, intitulada Maimáquites. Assim, surge a ideia de um deus com dois lados, o Zeus Melíquios, o purificador, e Maimáquites, a versão raivosa e punitiva. Essa ideia de divindade com duas faces não é estranha à mitologia grega. Como vemos nas Erinhas, que se tornam as Eunêmides, que são uma figura que funde as Erinhas com Nêmesis, ou até mesmo em Poseidon, que alterna entre calma e furor, dependendo das citações. No caso de Zeus Melíquios, essa dualidade faz sentido em um contexto histórico, em que a Grécia, no século V a.C., ela passava por algumas tendências monoteístas. A centralização do poder divino estava sendo aceita pelo povo grego, e Zeus passou a ser uma figura muito importante na hora de incorporar múltiplos aspectos de diferentes divindades nele mesmo, voltando a essa ideia que Zeus ele teria incorporado nele mesmo cultos de outras divindades. Portanto, Zeus Melíquios ela é a face quitônica de Zeus, uma versão de Zeus que cuida não apenas do céu, mas também do submundo. Esse conceito de por exemplo, Zeus Hades não é tão estranho assim, pois Zeus frequentemente incorporava aspectos de outras divindades, e isso é um documento muito importante na hora de analisarmos Pausanias. Ele descreve um trio de estátuas de Zeus em Tégia, uma sem nome, uma outra chamada de O Altíssimo e uma terceira referida como o Zeus do Submundo, associada à purificação e aos domínios dos mortos. Pausanias, assim, revela essa face mais sombria de Zeus, aliando-a com os cultos que abrangem o além-túmulo. Sua conexão com o que está além da vida e seu caráter vingador. Veja o capítulo do trecho original que está descrito por Pausanias. No templo de Zeus em Tégia, vi 3 estátuas de Zeus. Uma delas, uma simples, sem nome. A segunda foi chamada de O Altíssimo. E a terceira era conhecida como o Zeus do Submundo, sendo relacionada com o domínio dos mortos, associando-se com a purificação. Esta terceira
estava associada ao culto de uma faceta de Zeus que tinha uma conexão direta com o além-túmulo, ou seja, o lado mais escuro e vingador do deus. Esses pontos eles vão ajudar a contextualizar os Zeus Melíquios como uma versão dessa divindade e com o poder de cuidar da morte e da purificação. Um Zeus ligado aos aspectos sombrios e quitônicos, assim como Hades. Agora sim, você já está sabendo legal sobre esses Zeus. Mas, vocês não acham estranho que está faltando eu falar de nada? Eu já falei dos cultos, de como surgiu essa apropriação de Zeus aos cultos dos Melíquios, mas está faltando a parte principal, de onde veio essa representação de Zeus como uma serpente. Aqui temos a foto das placas de pedra onde foi vista essa representação de serpente. Isso foi um fato tão surpreendente, um Zeus Melíquios, não só Melíquios, mas um Zeus sendo representado como uma cobra. Essa ideia seria tão surpreendente que Matthew Foucault, um historiador e arqueólogo e pesquisador especializado em temas relacionados à mitologia grega e cultos antigos, foi quem estudou essas imagens e sugeriu que essas figuras poderiam originalmente se referir a uma divindade fenícia chamada Baal-Melek ou Moloch, como é mais popular. Mas não se tem nenhuma evidência de que Moloch tenha sido adorado em forma de cobra, nem de que esse culto tenha chegado na Grécia, apesar dessa região onde foi encontrada essas imagens tenha sido uma região portuária. Essa ideia ela foi descartada e outra foi trazida no lugar. Na verdade, surge uma ideia de que essa cobra não seria, na verdade, a representação do Deus em si, mas uma forma de representar o seu atributo. O que seriam atributos? Atributos de um deus são os objetos ou animais que estão ligados a essa divindade, como por exemplo a coruja representando Atena ou a chama representando Hécate. Mas também isso foi uma ideia descartada, já que todas essas divindades ligadas a serpentes, como por exemplo Apolo, Hermes, Asclépio, entre outros deuses, Zeus é uma divindade que nunca em nenhum momento foi associada a serpentes. Em nenhum texto é dito que Zeus tem como símbolo as serpentes. Então, a ideia de a serpente estar ligada como símbolo de Zeus, como um mero atributo, fica difícil de ser defendida. Outro fator que chama a atenção nessa imagem e vale ser analisado é que, ao olhar para a placa, as figuras que parecem ser mulheres estão nitidamente venerando e prestando homenagens à serpente. Então, essa ideia de a serpente ser meramente um atributo está descartada, já que essa postura de respeito pela serpente mostra que realmente essa cobra é a forma física da divindade que tem contato com os homens. Dando continuidade, é interessante ver que, nessa imagem, um homem, seguido de uma mulher e uma criança, se aproxima do altar, e atrás está sentada um homem barbudo, segurando um cetro. Ali está escrito Aristache para Zeus Melíquios, ou seja, a arte expõe o que estava confuso. Não é que Zeus Olímpico tenha um aspecto do submundo, não é que ele está no formato de uma serpente, é que, do seu lugar como rei superior dos céus, com o trovão e relâmpago, ele teria expulsado um antigo daimon, serpente do mundo inferior chamado Melíquios, ou seja, Melíquios não é um deus estrangeiro que havia sido teorizado antes, nem um símbolo daquela divindade. Ele é um ser que foi cultuado antes, mas que Zeus, o senhor do Olimpo, destronou e assumiu o culto para si. Mas, no meio do caminho, temos essa outra figura, também do santuário de Pireu, onde vemos Melíquios na forma de um humano, e sendo uma divindade ligada à terra. Como sabemos disso, é pelo fato de mostrar ele segurando a cornucópia, que é um símbolo ligado às divindades da fertilidade da terra. Muito provavelmente, foi para esse Melíquios em específico que o texto de Xenofonte faz o sacrifício dos porcos, e também ele seria essa representação de um Zeus do submundo, um Zeus Hades. Mas aí você me pergunta, por que chamamos de Hades então? Porque a inscrição em cima cita claramente o nome Melíquios. Nisso podemos trazer uma constatação simples e direta. Claramente foi feita uma fusão e uma sobreposição de crenças de duas divindades ou de mais divindades
que foram esquecidas e substituídas por outras, surgindo assim essa imagem. Mas a questão ainda fica: o que seria exatamente essa diásia, já que Zeus ele teria tomado o culto desses tal Melíquios? Através de diversas análises etimológicas de diversos estudiosos da diásia, a palavra surge com a interpretação de que a diásia seria um ritual ligado a maldições, com ritos de apaziguamento e de purificação, mostrando por que esse lado sombrio e frio de Melíquios surge. Logo, a diásia estaria ligada a rituais de exorcismo. Nisso, podemos analisar outro aspecto, uma parte importante desse culto do Zeus Melíquio, que seria algo chamado de o velo de Zeus. Polemon, no segundo século, vai dizer que essa expressão velo de Zeus era usado quando a vítima era sacrificada a Zeus, e quem estava próximo era purificado se ficasse com o pé esquerdo sobre essa vítima. Mas esse tal véu também aparece em outros rituais, não apenas quando Zeus aparecia, mas alguns Zeus que aparecem ligados a esse tal velo eram os que tinham os epitetos Melíquios ou Quitésios. Suídas, uma fonte bizantina muito importante que compila informações sobre a mitologia grega, declara que eles sacrificavam a Melíquios e a Zeus Quitésios, um Zeus que protegia as famílias e guardavam o velo das vítimas, espalhando depois sob os pés daqueles que estavam, segundo eles, poluídos. Era dito que esse velo não era só de Zeus, apesar de seu nome, mas usado em cerimônias de purificação como um todo. Como dito, ele não era somente ligado à divindade de Zeus, porque o Zeus ele teria assumido diversas facetas e teria incorporado esses rituais de purificação ao seu próprio culto, ou seja, ele teria incorporado esses rituais de purificação de Melíquios, divindade que seria originalmente recebia os cultos de purificação e era responsável por esses rituais de exorcismo. Ou seja, os resultados que obtivemos até agora é que, ao notarmos que Zeus Melíquios é um deus que era cultuado nessa diásia, e entendemos que o culto de Zeus olímpico, o Zeus do Olimpo, ele sobrepôs o culto de um ser chamado Melíquios, um ser que tinha a aparência de uma serpente e que representava riquezas, mas que também tinha a característica de Eríneas, um vingador de sangue com o elemento de um velo mágico em seu culto, que era usado em cerimônias de purificação. E agora, para finalizar, vamos para a última parte, responder à questão: se Zeus Melíquios é uma divindade que surgiu da fusão de Zeus com um ser chamado Melíquios, quem é Melíquios? Melíquios era uma antiga divindade menor, como muitas que existem na mitologia grega, conhecida como daimon. A palavra daimon vem do grego daio, que significa distribuir ou partilhar, já que os gregos acreditavam que esses seres eram responsáveis por distribuir sorte, destino ou infortúnio aos seres humanos. Os daimons eram espíritos dotados de livre-arbítrio, que no futuro inspirariam a criação da ideia de demônios que temos hoje. Mas, como surgiram esses daimons? Existem diversas versões, mas o que mais gosto é a de que os daimons são espíritos dos primeiros humanos que existiam na Terra, pertencente a uma chamada Raça de Ouro. Eu já contei essa história no vídeo que está aparecendo na tela agora. Mas para resumir, a Raça de Ouro foi a primeira raça que existiu ainda durante o governo de Cronos, pai de Zeus. Eles viveram em paz, sem doenças ou tristeza, até que após Zeus tomar o poder, ele destruiu todos e criou uma nova raça chamada a Raça de Prata. E isso continuou com sucessivos resets da humanidade, até chegarmos à nossa raça de hoje, que seria chamada Raça de Ferro. Voltando a essa Raça de Ouro, os humanos dessa época, após serem destruídos, eles tiveram seus espíritos transformados em divindades menores. Esses espíritos poderiam ajudar a humanidade ou causar problemas dependendo de sua natureza. Os gregos acreditavam fortemente nesses espíritos, que apareciam como ajudantes dos humanos e em certas práticas, por serem preciosas, poderiam instituir ou instruir pessoas em diversas áreas. Alguns exemplos de daimons conhecidos são as moiras, as tecelãs do destino, Eurinomus,
um ser do submundo classificado como devorador de carne dos mortos, como dito por Pausânidas, Eros, o famoso Cupido, e Morfeu, o senhor dos sonhos, que em certas versões também é classificada como Daemon, já que são divindades menores. Observe que esses seres eram bem comuns e dignos de respeito ou medo pelos humanos. No entanto, Melíquios seria apenas mais um desses daimons que foram cultuados na Grécia antes da incorporação do culto a Zeus. Mas por que essa forma de cobra? Bem, ao que tudo indica, era porque os gregos eles tinham uma ligação muito interessante com as serpentes, já que a serpente era símbolo de renovação. O processo de troca de pele da cobra foi visto e entendido nos cultos e rituais quitônicos como um símbolo de purificação. Isso conecta ao próprio Zeus Melíquios e ao Melíquios anterior a ele. Além disso, a serpente ela era símbolo da medicina, outra forma de purificação. Por exemplo, Asclépio, filho de Apolo e deus da medicina, tornou-se tão poderoso que em certo momento poderia até mesmo ressuscitar alguém. Na iconografia de Asclépio, ele aparece sempre segurando uma serpente, e esse animal tornou-se um símbolo associado ao deus. Inclusive, até hoje o símbolo da medicina é baseado no símbolo de Asclépio. Por fim, Melíquios era uma divindade originalmente cultuada como um ser da purificação e renovação, que possuía o formato de serpente. No entanto, num processo de centralização religiosa na Grécia, Zeus substituiu seu culto e unisse a ele, criando uma nova interpretação dessa divindade, o novo aspecto desse ser. Tudo tem uma explicação, basta ir a fundo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não de curtir, seguir o canal e curtir o vídeo. Além disso, acompanhem através do tempo no TikTok e agora também no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo.